Bitcoin subiu na sessão de hoje e renovou a máxima, acima dos 120 mil dólares. A demanda tem como pano de fundo um cenário macro mais favorável. Sobre isso, converso agora com o Felipe Martorano, que é analista de cripto da Levante. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde, Vitor. Muito obrigado, viu? O prazer é nosso. Felipe, o que explica exatamente esse incremento do Bitcoin? Isso porque a gente vem discutindo bastante, né? Exatamente esse papel de criptoativos como um todo, em comparação também com ativos que são mais seguros e menos voláteis do que os criptoativos em momentos de incerteza. Porque agora, num momento de bastante incerteza do ponto de vista global, a gente tem esse incremento do valor do Bitcoin. Ótima pergunta. Eu realmente estava pensando em seguir por essa linha. Então, quando a gente olha para o Bitcoin e outros ativos mais consolidados, a gente percebe que a volatilidade do Bitcoin está bem reduzida contra os pares, né? E isso se dá por alguns motivos, na minha opinião, se dá até por uma melhor clareza regulatória que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornou ali, então, o protagonista desse movimento. E essa semana, a gente começa até uma semana que foi denominada como Crypto Week, onde o Congresso vai ficar mais destinado a passar ali e estudar alguns projetos de leis que tornam o ecossistema mais favorável, né? Então a gente tem nessa semana para passar aí possivelmente 3 leis, que seria justamente a de maior clareza regulatória, que é o Clarity, para segurança jurídica quanto a empresas e também fundos de investimentos. A Genius, que melhoraria ali a clareza quanto ao desenvolvimento do ecossistema de stablecoins. Então, hoje, diga-se de passagem, a gente tem a Tether, por exemplo, que é uma das maiores stablecoins do mercado, que é aquele colateral, a representação de 1 para 1 com dólar no mercado cripto, sendo uma das maiores compradoras de títulos públicos norte-americanos. Então, a gente precisa dar ênfase a esse mercado, trazer uma clareza regulatória melhor para estender o tapete vermelho ali, afinal de contas, é uma empresa basicamente que está comprando e financiando a dívida norte-americana. E também, se a gente voltar um pouquinho atrás, a gente teve até, inclusive, um IPO que ocorreu, né, recentemente, que trouxe esse gatilho mais institucionalizado também para esse universo. E aí a gente tem até mais uma lei, que é a de anti-CBDC, que seria basicamente onde o Congresso quer proibir o Federal Reserve de emitir ali uma moeda central, né? Como se fosse algo similar aqui ao nosso Drex. Então, mesmo o macro ainda estando um pouco complicado e carregando algumas incertezas, quando a gente olha mais para o ambiente micro e principalmente regulatório, a gente percebe uma melhora bem significativa, principalmente quando comparado à gestão anterior. Além do mais, o interesse institucional ainda segue muito aquecido. Felipe, pensando nesse patamar nominal bastante elevado, né, de 120 mil dólares, eu queria entender, esse comportamento, ele se baseia nessa perda de valor da moeda norte-americana que a gente vem acompanhando desde janeiro, né, em relação às principais moedas do mundo, ou tem a ver com uma valorização do ativo? É isso que eu queria entender. Se o ativo se valorizou ou foi o dólar que se desvalorizou? Não, perfeito. Realmente, quando a gente olha para uma janela temporal um pouco maior, a gente tem essa correlação negativa entre o DXY e também o Bitcoin. Então, comumente, quando o DXY ele perde força, ou seja, o dólar perdendo força contra uma cesta de outras moedas, o Bitcoin ele tende a valorizar. Entretanto, não foi o que ocorreu agora nesses últimos dias, né? Então, o DXY voltou a dar uma respirada junto com o dólar quando comparado a várias outras moedas e o Bitcoin também seguiu valorizando. Eu acho que é um efeito um pouco retardatário quando a gente compara, por exemplo, o Bitcoin antes contra o próprio ouro e também até as bolsas americanas. Então, as bolsas americanas chegaram a renovar máximas históricas antes do Bitcoin. O ouro também estava nessa corrida há muito mais tempo. E aí agora o Bitcoin ele encostou novamente e está todo mundo mais ou menos dentro ali do mesmo consenso. Mas diga-se de passagem também, o Bitcoin, quando a gente olha no year to date, ele já tomou ali o topo que é devido a ele. Quando a gente compara o Bitcoin dentro de várias janelas de ciclos, o Bitcoin ele deveria estar ali como um ativo que tende a entregar um melhor retorno mesmo, né? Então ele só voltou a corrida que ele tinha deixado um pouquinho para trás.
Felipe, pensando nesse cenário regulatório, né, há uma série de discussões na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, como você bem lembrou, e eu queria pensar um pouquinho no cenário regulatório aqui no Brasil. Eu queria entender se há um ambiente seguro, principalmente para gestores, né, tanto as empresas que operam esse mercado cripto, quanto, evidentemente, também em investidores, aí sim eu estou falando do investidor institucional, principalmente, para que ele baseie exatamente uma estratégia de diversificação, por exemplo, de carteira, baseando-se também em criptoativos. Queria entender, a gente tem percebido essa maior afeição por parte de investidores, pessoa jurídica, a criptoativos, mas no Brasil, o cenário hoje, ele é de trazer uma segurança do ponto de vista regulatório? Perfeito. Quando a gente olha para quem está se tornando protagonista em empresas de capital aberto aqui no Brasil, quanto a isso, a gente tem, por exemplo, a Melius, né, que está comprando ali Bitcoin e armazenando esses Bitcoins como um caixa ali, uma reserva de valor. O Brasil, ele é muito crypto-friendly mesmo, quando comparado a vários outros países. Obviamente que os Estados Unidos está tomando esse protagonismo por ser os Estados Unidos, por ter um volume muito maior do que o próprio Brasil. Mas quando a gente olha tanto para campo institucional, os produtos ali que o próprio Brasil tem a oferecer, como os próprios ETFs, a gente está ali no topo da lista como aqueles países que têm a legislação bem avançada quanto a isso, né? Obviamente que existe um risco Brasil, quando comparado a qualquer tipo de investimento que foge um pouco desse escopo, mas tanto investidores, pessoas físicas, quanto também pessoas jurídicas, em termos de legislação, eles estão sim bem servidos. Mas existe aquele risco Brasil que muitos investidores cripto, por exemplo, tendem a fugir, né? Então a gente tem aquela MB que acabou pegando efetivamente ali a parte de criptomoedas, onde tínhamos a isenção até os 35 mil por mês, e que, se for adiante, a gente perde, obviamente, né, esse benefício, e isso tende a mudar algumas coisas, porque isso definitivamente, em termos de infraestrutura, era o que deixava mais atrativo o investimento aqui no Brasil. Agora, com o ETF, por exemplo, da BlackRock crescendo e tomando um volume que faz, né, hoje em dia, que o ETF da BlackRock se torne o produto mais rentável para a maior gestora do mundo, é de se imaginar que aquele tipo de público que olha para diversificação em termos de região, entre comprar Bitcoin ou criptomoedas no Brasil, vai preferir comprar ou fora, né, nos Estados Unidos, por ter uma segurança jurídica maior, ou propriamente através do DeFi e da própria infraestrutura do mercado de criptomoedas, que não passa por intermediários. Mas o Brasil, dentro dos pares ali, a gente tem sim boas práticas. Felipe, pensando exatamente na MP, né? Você citava a MP 1303, que aumenta, que acaba com essa isenção de R$ 35 mil, né, sobre investimentos em criptoativos. Pensando do ponto de vista das empresas aqui no Brasil, né, das gestoras que oferecem ativos, criptoativos como um todo. Qual deve ser o impacto exatamente dessa busca, por exemplo, por algumas casas internacionais ou até mesmo ETFs? Pô, legal. Quando a gente olha para a MP do jeito que ela está sendo desenhada, ela acabou penalizando mais o investidor pessoa física do que efetivamente o investidor pessoa jurídica, né? Então a gente tinha uma tabela, inclusive, de imposto ali mais alta do que caso ela avance. Mas eu acredito que isso dá mais credibilidade para o mercado e efetivamente faz com que quem esteja olhando para fora do Brasil e perceba que exista um movimento estruturado onde as empresas estão alocando uma parte dos fundos ali em Bitcoin como uma característica de reserva de valor, como se fosse comprar uma exposição ao próprio ouro ou às vezes até o próprio dólar, o Bitcoin ele vai começar a se enquadrar. E, obviamente, é melhor para o governo ter essa clareza regulatória para as empresas estarem fornecendo essas informações do que efetivamente não. Então, eu acredito que desta parte a gente já era uma referência quando comparado ao mundo, e a gente, por mais que tenha aí input algumas incertezas quanto ao risco Brasil mesmo, eu acho que dessa parte a gente não tem muito a reclamar. Vai ser um movimento estrutural normal,
obviamente ponderado, né, mais bem estruturado pelos Estados Unidos. A gente já tem, inclusive, estados norte-americanos, a gente já tem 3 estados norte-americanos com reservas estratégicas aprovadas e já existem, inclusive, alguns projetos de lei para fazer com que o Brasil também comece a comprar o Bitcoin, armazenar Bitcoin. A gente tem algumas cidades extremamente bitcoinizadas aqui no Brasil, que também é uma referência. Então, o Brasil, quando se trata de ter esse vínculo às criptomoedas, ele é muito forte, sim. Interessante essa leitura, né? Essa estratégia, inclusive, de municípios, por exemplo, é, baseando-se também em investimentos ali de criptoativos. Mas, Felipe, pensando do ponto de vista dessas discussões, né? O Bitcoin, a gente acompanha essa valorização às vésperas dessas discussões na Câmara dos Representantes, uma série de discussões regulatórias, mas pensando no comportamento mais a médio e a longo prazo, a partir daquilo que for consolidado nessas discussões, qual deve ser o comportamento desse ativo? E aqui a gente faz o nosso hedge, né? Isso não é qualquer tipo de recomendação de investimento. Boa. Eu acho que no final do dia, todo investidor, principalmente aquele investidor institucional, ele sempre busca algo que ele consiga ter uma previsibilidade maior. E a gente precisa entender que a gente está seguindo realmente por esse caminho. E vai ser um espelho, né? A gente tende a replicar muito o que ocorre em países desenvolvidos e como referência os próprios Estados Unidos. Então é natural a gente imaginar que isso venha a acontecer para cá também. Obviamente que pensando no escopo macro, o Brasil, em termos de volume, de valor monetário, ele não é tão significativo ao ponto de fazer preço no Bitcoin. Então, a gente ainda um percentual irrelevante quando comparado ao restante do mundo. Não é à toa que a gente tem uma precificação bem diferente desde que os Estados Unidos começou a lançar e permitir ali o lançamento dos ETFs de spot, né, os ETFs à vista no Bitcoin. Mas aqui no Brasil a gente tinha essa possibilidade, a gente lançou essa possibilidade até antes do que os mesmos. Então a gente tem a ter um caminho bem próspero, na minha opinião, onde o institucional ele vai aderir isso, principalmente empresas ligadas ao segmento, ao setor financeiro, os próprios bancões, né? Então o Itaú também é, por exemplo, um protagonista quanto a isso, e vai fazer com que o Bitcoin esteja, né? Essa é a minha leitura, esteja pelo menos de forma tímida, mas sempre alocado em uma parte ali como uma própria proteção, um próprio hedge. Então, algumas empresas alocam Bitcoin, alocam ouro ou dólar para ter essa construção, né, de proteção contra o próprio câmbio, o real, e eu acho que isso vai ser passado adiante para as demais também. A gente tem acompanhado um comportamento bastante positivo, né, Felipe, dos mercados norte-americanos nos últimos dias, apesar desse barulho, desse ruído causado pelas tarifas de Donald Trump. E eu queria entender se o comportamento, evidentemente, fora essas discussões regulatórias, mas o comportamento dos criptoativos, eles teriam algum tipo de correlação com o mercado de renda variável norte-americano ou não? Tem muita correlação, né? Já existe um mundo onde o Bitcoin era um ativo independente, mas hoje, pelo tamanho que o mesmo ali acabou chegando, né? A gente, por exemplo, nesse dia de valorização de o Bitcoin chegou a testar os 123 mil dólares, ele chegou a configurar entre os 5 ativos mais valiosos do mundo, então hoje essa correlação é muito perceptível. A diferença é que é um ativo apolítico e global, então ele acaba sofrendo precificações distintas em determinadas geopolíticas diferentes. Então, isso parece-me que traz a relação de que a sensibilidade dele, a volatilidade dele tem se tornado cada vez mais reduzida no âmbito quando ocorre ali uma incerteza geopolítica ou macro muito significativa, como, por exemplo, o que foi no passado ali quanto à Guerra dos 12 Dias. Então, o Bitcoin, ele corrigiu como os demais mercados, mas ele corrigiu menos do que, por exemplo, o S&P 500 e o índice Nasdaq, que são índices ali consolidados na economia global,
e também, efetivamente, na recuperação, ele recuperou melhor, né? Então, muito por conta desse interesse institucional que tem empurrado a precificação do Bitcoin, diga-se de passagem, quando a gente olha para alguns dados, principalmente ponderando pelo varejo, o varejo ele ainda não está tão comprado nas criptomoedas quanto o próprio institucional. Então, todo esse volume ele vem desse tipo de investidor que a gente denomina ali de smart money. E, portanto, o vínculo macro e todas as incertezas, e principalmente quanto à precificação de ativos de risco do mercado tradicional, são imputados também um pouco na precificação. Mas o Bitcoin hoje a gente pode dizer que ele está entre duas leituras. Uma leitura de reserva de valor, onde ele pode ser considerado uma espécie de ouro digital, mas também, obviamente, com uma sensibilidade, uma volatilidade próxima ao que seria precificado ativos de risco. Então, é por isso que ele também consegue, em momentos de recuperação, onde o mercado está um pouco mais eufórico, ele valoriza mais, mas também, ao contrário, é válido. Então, ele tem tomado lugar em uma espécie de hedge, né, uma proteção global aí nos ativos de, enfim, inúmeras fundos de investimento. É aquele cara que tem uma dupla personalidade, né, Felipe? É um conservador que quer ser radical, um radical que quer ser conservador. Conversei aqui com o Felipe Martorano, que é analista de cripto da Levante, que eu tive o prazer de receber aqui no CNN Money. Obrigado. Prazer é meu. Obrigado você. Até mais.